E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu lhes trago uma partida maravilhosa, tanto posicionalmente quanto taticamente, entre Bob Fischer e Tigran Petrosian, mas antes de irmos à partida, eu gostaria de dar uma contextualizada. Se você só quer ver o jogo, vai aparecer um tempo aí na tela e é só você pular para a parte na qual eu comento apenas o jogo. Mas essa contextualização vai deixar a partida ainda mais bela, tenha certeza. Vamos lá, estamos no torneio de candidatos de 1971. O vencedor desse torneio terá o privilégio de enfrentar Boris Spassky, o melhor jogador da época, o monstro soviético. Bob Fischer venceu a primeira etapa do seu torneio contra Mark Taimanov sem perder um único jogo e sem um único empate. 6-0 para Bob Fischer, praticamente um passeio no parque. Então, Fischer enfrenta Bent Larsen e 6-0 nele, novamente um passeio. E agora estamos na final. Fischer enfrentará ou Viktor Korchnoi ou Tigran Petrosian, o Tigre de Aço, e o vencedor desses dois conseguirá enfrentar Boris Spassky. O match entre Korchnoi e Petrosian ele foi decidido com apenas um ponto de diferença. Ou seja, há uma especulação que parte da época na qual eles viveram de que esse match foi combinado. Korchnoi e Petrosian empataram, daí empataram de novo, empataram de novo, empataram de novo, empataram de novo, até o último jogo no qual Petrosian venceu. E os empates pareciam assim, aquelas linhas combinadas, sabe? Então, o que pode ter acontecido? Nunca saberemos a verdade, mas eu acredito que seja o caso. Na época, existia uma cortina de ferro na União Soviética. Se mandassem Petrosian empatar com Korchnoi ou mandassem Korchnoi perder para o Petrosian, eles não tinham muita escolha, eles tinham que fazê-lo. E o Petrosian tinha um recorde muito bom contra Fischer. O que aconteceu? Petrosian encontrou com Fischer 5 vezes nos anos 50. Dos 5 jogos ele venceu 2 e empatou 3. Depois nos anos 60 eles se encontraram mais 7 vezes. Desses 7 jogos, Petrosian venceu 2 e os 5 restantes foram empates. E nos anos 70 que Fischer começou de fato a ter alguma chance contra Petrosian. No entanto, devido ao histórico deles desde os anos 50, Fischer e Petrosian era uma incógnita. Na realidade, se alguém tinha alguma vantagem, só a dizer pelo histórico, era o Petrosian, que é o adversário mais difícil do Bob Fischer até então. Então, isso daqui valia a honra para Bob Fischer, que estava no seu auge, jogando contra Petrosian, que na época já não era mais campeão mundial, já não era tão aclamado quanto nos anos 50 e nos anos 60. Mas ainda assim, nós nunca devemos subestimar um homem velho em uma profissão onde as pessoas se aposentam jovens. Então, Fischer joga peão E4, Petrosian responde com a defesa siciliana. Temos cavalo em F3, peão E6 é a variante francesa, recebe o nome de variante francesa, pois esses 3 peões aqui são uma estrutura de defesa francesa e pretas vão jogar com esse bispo mau na casa de C8. Brancas abrem com o peão D4, peão toma, cavalo toma e cavalo em C6. Essa troca não é legal. Se você toma o cavalo, você apenas auxilia o seu adversário a trazer um peão para o centro do tabuleiro e ao mesmo tempo você não quer mover o cavalo daqui de volta para B3. O mais natural é deixá-lo onde está e apenas jogar o simples cavalo em C3, um lance de desenvolvimento. No entanto, o que Fischer joga aqui é um lance que talvez um iniciante não entenda muito bem. Ele joga cavalo em B5. E se você pensa, o Fischer está jogando cavalo em B5 para poder ameaçar o duplo, né? Não. A ideia do Fischer é entrar na casa de D6 com cheque e forçar uma troca. Digamos que o jogador de pretas jogue peão em A6. Aí você entra com o cavalo em D6 com cheque, força o oponente a tomar o seu cavalo e no final da linha você não tem somente a vantagem de ter o par de bispos. Na realidade, a sua vantagem é muito mais posicional, porque o adversário está preso com o bispo mau, enquanto você trocou um cavalo pelo bispo bom do seu oponente, que agora tem uma série de casas fracas na posição. O que acontece? Petrosian sabe muito bem disso, então ele joga D6. Então agora o cavalo não pode mais dar esse cheque.
Só que é justamente o que o Fischer queria. O peão em D6 é uma fraqueza, porque agora o Petrosian tem essencialmente 2 bispos presos por trás dos próprios peões. E aí o Fischer vai lá e joga bispo em F4, ameaçando vencer o peão de maneira imediata, a fraqueza que ele gerou na posição, e forçando o Petrosian a avançar o peão chutando o bispo. Olha que interessante, o Fischer está movendo cada peça na abertura várias vezes. Esse cavalo se movimentou 1, 2, 3 vezes. O bispo agora vai ter que se movimentar uma segunda vez. No entanto, no processo, ele está gerando fraquezas posicionais. Agora, Petrosian tem um peão atrasado e uma casa fraca no centro do tabuleiro, que é uma casa que nenhum peão jamais poderá defender novamente, a casa de D5. O que acontece? Fischer movimenta o bispo para a casa de E3 e quando vê um cavalo para F6 ameaçando tomar o peão, você acha que ele fez o quê? Desenvolveu, defendeu o peão, jogou cavalo em C3? Nada disso. Por quê? Porque senão teríamos peão em A6 chutando o cavalo, depois de cavalo A3 teríamos peão em B5 ameaçando o duplo. Não somente um duplo, mas se você move qualquer um dos cavalos, o B5 virá de qualquer jeito para vencer o peão de E4, o que leva a uma série de complicações para o jogador de brancas. Então, o Fischer move o seu bispo uma terceira vez, jogando bispo em G5 e cravando o cavalo. O que acontece é que Bob Fischer está entrando em uma posição que é taticamente inferior porque ele está muito atrás em tempo, ele fica mexendo as peças dele de novo e de novo e de novo. Então, pretas estão simplesmente na frente na abertura, não é algo que você gostaria de propor aqui para o seu adversário. O jogador de pretas joga então bispo em E6 para controlar a casa fraca, ele também gostaria de controlar essa casa. E quando vem cavalo em C3, ele joga A6, chutando o nosso cavalo de B5. Note que se você volta o cavalo, novamente existe aquela ideia de B5, forçando você a entregar o par de bispos ou perder o peão. E a posição fica um pouquinho complicada do ponto de vista estratégico para o jogador de brancas. Então o Fischer faz o quê? Ele toma o cavalo agora, que o seu cavalo está bem posicionado na casa de B5, entrega o par de bispos. No entanto, pelo menos o seu adversário não pode capturar de dama, uma vez que dama toma em F6, cairia para cavalo em C7, um duplo que ganha a torre e o jogo, certo? Então depois de bispo toma cavalo, peão toma, o cavalo volta para a casa de A3 e o Petrosian pune o Bob Fischer muito fortemente com o peão D5, um lance impossível. Por que esse lance é impossível? Porque o lance está muito bem controlado. Brancas controlam a casa 1, 2, 3 vezes, enquanto o jogador de pretas a controla apenas 2. Portanto, D5 apenas perde material, certo? Peão toma e temos um garfo. Não é o caso. Aqui o Petrosian faz uma bagunça, ele toma o cavalo de A3 e ele está argumentando, ó, nessa posição onde existem 3 peças que estão caindo, tem um bispo caindo, um cavalo caindo, um bispo caindo aqui, que se você capturar da maneira errada, você vai ficar bem pior. Qual que é a ideia? Se você tomar qualquer uma dessas 2 peças, bispo por B2, você não tem uma boa maneira de lidar com esse problema aqui. Você pode, por exemplo, tomar um peão com cheque, você pode simplificar a posição trocando damas, mas não adianta. Você chora, esperneia e ainda vai cair mais material aqui no canto do tabuleiro e você vai ficar numa posição completamente perdida. Então, você é forçado a tomar esse bispo. Ainda temos um duplo, vamos ganhar material, ó. Tá caindo aqui, ó, bispo e cavalo. Certo? Errado, dama em A5. Outro lance intermediário que tem uma resposta forçada. Novamente, não é interessante capturar qualquer uma dessas peças que estão caindo, porque existe uma ameaça em cima do cavalo e depois ou você perde o roque ou você perde a torre. Então, dama em D2, lida com o cavalo que está caindo, certo? Agora roque longo e você não pode capturar as peças, porque apesar do duplo existir, apesar de tecnicamente ser possível, agora o seu peão está cravado, a dama, e ele está ameaçado mais vezes do que ele está defendido, porque a torre traz mais uma ameaça. Então o peão está ameaçado 3 vezes, você está com o rei no centro, com peões dobrados e com um peão cravado. E aí, Bob Fischer, como é que você vai sair dessa? E ele faz milagre, viu? Primeiro ele defende o seu peão mais uma vez, Petrosian não tá nem aí. Fischer não pode capturar nem bispo nem cavalo. Então, torre em G8. Nossa, esse lance é um espetáculo.
ameaçando o peão de G2 e questionando para onde é que esse rei vai. Nessa posição, você não pode fazer roque nem curto nem longo. Se você faz o roque curto, aí bispo em H3 e você vai perder a qualidade. Você vai ter que jogar G3, bispo toma torre e a posição está simplesmente muito inferior. Se você faz roque longo, nossa, Deus que me perdoe, mas olha essa estrutura. Dama toma 3, a posição aqui já fica uma porcaria. Apesar de que o rei tá mais seguro do que parece na casa de B1, mas definitivamente não é bom para o jogador de brancas isso aqui. Fischer joga a torre D1 e ele fala, beleza, eu vou deixar o meu rei no centro mesmo, né? Vou deixar meu rei no centro do tabuleiro como ele está, só que eu vou defender esse peão mais uma vez. Por quê? Porque isso libera a saída da dama. E isso também defende a minha dama. Então isso libera a saída do cavalo. Eu vou poder jogar cavalo em E4. Digamos que você tome em G2. Cavalo em E4, a gente troca damas e no final de jogo não é tão problemático ter esse rei no centro do tabuleiro. Portanto, essa é a ideia do Fischer e o que o Petrosian deveria ter jogado aqui. Depois de rei em H1, finalmente saindo da corona da torre, nós temos dama toma em A3, finalmente recuperando o peão. Pois é, aquele D5 dando o duplo lá tinha entregado um peão por parte das pretas e o material só foi igualizado agora. Nós temos F4 por parte das brancas, uma ideia interessante, tentando abrir então a coluna da torre, cutucar os peões fracos das pretas e torre em C8 pressionando o cavalo, que vai para a casa de E4 propondo uma troca de damas. Temos a troca de damas, torre infiltra na casa de C2, no entanto o Fischer tem a infiltração muito bem controlada, com simples torre em D2. Depois das trocas, nós temos uma posição mais ou menos empatada, na qual o Petrosian joga um lance muito esquisito. Ele joga F5, que aparentemente só entrega um peão, né? Olha só, o peão de E5 está caindo e na captura desse peão parece que outro fica mais ameaçado do que antes. Então, esse lance F5 por parte do Petrosian é um lance super esquisito. Só que ele é o melhor lance. Pause o vídeo e tente compreender por que é que ele jogou esse F5, qual que é a ideia desse lance. Pausou? Encontrou a ideia? Talvez não, um pouco complicado. Mas a ideia é que depois de peão toma, as pretas têm torre em E8, ameaçando, é claro, recuperar o material. E depois de torre em E1, para defender o peão, é claro, o jogador de pretas tem praticamente um empate forçado. Ele pode jogar cavalo em C2, questionando a torre. Se a torre vier para a casa de E2, que é o que o Fischer joga, se mantendo, é claro, na coluna E para ficar de olho no peão, tem cavalo em D4 e a gente vai basicamente repetir lances. Veja, você pode variar um pouquinho, ó, torre em E3, só que depois de cavalo em C2, você vai querer se manter defendendo o peão, vai ter que jogar torre em E2, cavalo em D4, torre em E1, cavalo em C2 e por aí vai. Basicamente, então, forçando uma tripla repetição. O Fischer não quer empatar, ele realmente queria ganhar do seu rival Petrosian, então ele acha uma ideia magnífica. Ele joga torre em H3, praticamente sacrificando todos os seus peões centrais para passar o peão de H. Por quê? Vai cair o peão de E5, só que ele cai com tempo. Você não pode só ir lá e capturar o peão de H7, você leva mate. Então você tem que jogar cavalo em F3 ameaçando a torre, e agora cai o peão de D5 e o peão de D3 está ameaçado. Então praticamente todos os peões aqui são sacrificados pelo Fischer com um objetivo, que é o objetivo de gerar para si próprio um peão de H passado, que é um peão passado no canto do tabuleiro que é extraordinariamente difícil de parar. Nós temos H4 por parte das brancas, cavalo em E3 por parte das pretas, colocando pressão em G2, defendendo seu peão de F5, torre por F7, torre cheque, rei H2 e torre em A1. E aqui a posição está complexa. Por quê? Brancas avançam o peão e a ideia que empata para as pretas é a ideia de torre toma peão de A2, ameaçando o peão de G2. No entanto, não é simples de encontrar esse empate. A posição está complicada porque esse peão é um peão lateral passado. Depois de torre G7, e aí? Como é que você vai parar essa ameaça aqui? A ideia correta para o jogador de pretas é sacrificar o cavalo no peão. Então você deixa o peão avançar até que eventualmente você sacrifica o cavalo no peão e gera uma contra-ameaça com esses dois peões laterais.
é complexo, é difícil de encontrar. Então o Petrosian, numa tentativa de vencer, joga um lance muito bonito, que não funciona, mas é muito bonito. Ele joga F4, que é um lance que perde, imediatamente perde o jogo, só que não parece. Por quê? Tá entregando o peão, né? Ele entrega o peão de F4. Só que olha que beleza, naquela linha, se você toma em A2, o adversário tem uma manobrinha defensiva, ó, e ele consegue defender o peão de G2. Com esse F4, o que o Petrosian está fazendo é tirando das brancas essa manobra defensiva. Se você toma o peão, torre toma A2 e você não tem mais defesa do peão de G2. Vai cair o peão. E pior, vai cair com cheque, ou se eu tomar de cavalo eu vou gerar um descoberto. E agora parece que as pretas estão numa posição muito superior. Exceto que o Fischer acha uma ideia chave. Nossa, essa ideia é maravilhosa. Outro efeito também no avanço do peão de F4, além de cair G2, é que libera a quinta, né? Então se você quiser voltar com a torre, você pode voltar ameaçando o peão. Então é uma ideia taticamente muito bonita, pena que não funciona. Pause o vídeo e veja um de dois lances aqui que vencem para o jogador de brancas. O importante mesmo é você entender a ideia. Não precisa achar o lance específico, mas contanto que você entenda a ideia, tá tudo bem. Essa é uma ideia muito, muito bonita aqui para as brancas. Fischer joga torre em E4, mas a ideia para as brancas é deixa eu tomar em G2, tanto faz, deixa eu tomar em G2. Então, por exemplo, se rei em H3 e você tomar em G2, por exemplo, de torre em E4 ameaçando o cavalo. Olha que legal. Agora, se você tirar a torre, cai o cavalo. Se você tirar o cavalo, cai a torre. O Fischer joga torre em E4 e o Petrosian toma de cavalo, que dá na mesma. Depois de rei em G3, o cavalo está preso, porque a torre está cortando a casa de escape do cavalo. Ó. Então o cavalo está preso, ele não tem mais casas. Depois de torre em A5, abandonando o cavalo para ir atrás do peão, cavalo em E5 e temos o abandono da posição, porque o cavalo vai ser perdido e o peão vai promover. É o pior dos dois mundos, mas com um gênio tático. Torre em E4 ou rei em H3, que são os dois lances que vencem pela mesma ideia, são lances muito difíceis de encontrar. E o que o Petrosian jogou para tentar vencer, que o fez perder uma posição empatada, e o Fischer finalmente vence o seu rival a partir de um jogo super conturbado. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.